quando alguém está autorizado por lei a violar o meu domicílio, esse direito fundamental tão importante. Meu nome é Giovanni Soares, eu sou advogado criminalista, atuo em todo o território nacional e vamos entender aqui em quais situações as pessoas podem violar o domicílio de outra pessoa. Bom, inicialmente, vamos deixar claro que a ênfase aqui é no que diz respeito à questão criminal, principalmente, mas vamos aqui tratar das outras situações rapidamente. O artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, ele diz que nossa casa é um asilo inviolável, mas traz ali algumas exceções. E a primeira delas que eu queria trazer é o estado de necessidade. Então, suponhamos que alguém esteja passando por uma situação concreta, desesperadora, alguma situação de perigo ali naquela casa. Então, o estado de necessidade, ele permite que outra pessoa que perceba essa situação, ele adentre ali naquele domicílio e possa tentar sanar o problema que está ocorrendo. Perfeito? Outra situação é em caso de desastre natural. Então, suponhamos que esteja uma situação de chuva, deslizamento de terra e uma família corre risco de vida. Outras pessoas, em decorrência dessa situação, podem sim arrombar a porta, quebrar a janela para tentar salvar estas pessoas. Perfeito? Outra situação também, agora falando mais pela situação do direito criminal, é em virtude de ordem judicial, mas nesse caso, muita atenção, precisa ser durante o dia, certo? Tem uma certa divergência na doutrina, jurisprudência, no que vem a ser o que vem a ser o conceito de dia para permitir que alguém invada o domicílio de outro por ordem judicial. Mas para fins de, né, fixar um horário básico, vamos entender aquele horário em que o dia se inicia, então suponhamos às 6 da manhã até o entardecer barra anoitecer, então até umas 6 da noite, vamos colocar entre 6 da manhã e 6 da noite. Essa ordem judicial pode ser cumprida. Agora, se for durante a noite, durante a madrugada, de forma alguma, por ordem judicial, alguém pode invadir o domicílio de outra pessoa. Perfeito? É muito comum que aconteça essa invasão do domicílio fora do horário estipulado na lei, que tem que ser durante o dia, e posteriormente essa invasão ela se torna ilegal e se foi efetuada uma prisão, essa pessoa pode ser colocada em liberdade. Perfeito? Outra situação que permite o ingresso no domicílio, a situação de flagrante delito. Essa é uma das mais comuns que a gente tem no dia a dia. As pessoas elas são presas dentro de suas próprias casas em diversas situações. Às vezes a pessoa está ali no momento de fuga da polícia, entra para dentro de casa, está em flagrante, a polícia pode entrar. Às vezes a pessoa ela está comercializando drogas ali dentro do seu imóvel e a polícia ela pode entrar. Mas aqui eu queria deixar uma observação muito importante, principalmente para o delito de tráfico de drogas. Quando a polícia ela invade uma residência sob o pretexto de que estava ocorrendo o comércio ilegal de substâncias ilícitas, a gente tem que entender se houve uma investigação prévia, se houveram diligências prévias, ou se aquilo ali foi puro achismo, ou se foi utilizado um argumento de experiência por parte da polícia. Não, esses argumentos eles não servem para invadir o domicílio, mesmo que o delito seja o tráfico de drogas, que é considerado um delito permanente. É necessário que haja uma investigação prévia, que haja diligências prévias demonstrando que havia uma movimentação estranha no local, que várias pessoas entravam e saíam daquela residência. É necessário depoimentos ou testemunhos de pessoas que falem que naquela localidade está ocorrendo isso. Normalmente, o que acontece? A polícia fala que recebeu uma denúncia anônima e, portanto, invadiu o domicílio. Mas essa denúncia anônima, não na maioria, mas em diversas situações, não ocorreu.
a denúncia anônima ela é utilizada como uma forma de, entre aspas, fundamentação genérica para viabilizar essas invasões de domicílio. Mas a gente tem que se atentar que não é qualquer denúncia anônima, precisa ser uma denúncia anônima verídica, correta, com informações corretas, perfeito? Então, muita atenção, principalmente no que diz respeito à invasão de domicílio mediante ordem judicial, precisa ser durante o dia, e em situações de flagrante delito, é permitido. Porém, a gente tem que se atentar a essas questões de quando não foi feita nenhuma investigação nem diligência anterior e mesmo assim a polícia acaba invadindo a residência, correto? E por último, que eu queria trazer aqui é a questão do consentimento do morador. É muito comum no direito penal, no processo penal, que a gente tenha a palavra dos policiais com uma força relativamente grande, uma força que tem um peso considerável. E o que eu, como advogado criminalista, o que eu vejo normalmente? Os policiais eles falam que o morador ele consentiu, ele franqueou a entrada por espontânea vontade. E normalmente, né, ninguém vai permitindo a entrada dessa forma. Aí fica a palavra deles contra a palavra do acusado. Ocorre que esse consentimento, essa declaração tem que ser expressa. Eles têm que documentar isso por meio de quê? Colhe a assinatura por meio de vídeo, por meio de áudio. Hoje em dia os policiais eles utilizam aquela câmera corporal, então essa câmera corporal pode atestar essa veracidade. Caso contrário, se não for demonstrado, a palavra do policial não pode prevalecer em detrimento da palavra do acusado e, consequentemente, essa invasão que eles alegaram que foi consentida, ela não pode prevalecer e, portanto, tudo aquilo que foi encontrado, apreendido em decorrência dessa invasão ilegal é nulo e não pode ser utilizado no processo criminal. Perfeito? Então, só recapitulando aqui, para a gente poder entender melhor, as situações em que está autorizado a polícia ou qualquer outra pessoa ingressar no domicílio de outra pessoa é quando for estado de necessidade, desastre natural, por ordem judicial durante o dia, flagrante delito quando houver investigações e diligências prévias e quando o próprio morador consentir com a entrada. Perfeito? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato. Meu WhatsApp ele fica na descrição do vídeo, certo? Eu também vou deixar nos comentários fixados. Deem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deem sugestões de novos vídeos, pois ajuda a gente a aumentar aqui a criatividade. E até um próximo conteúdo. Um abraço para vocês.